Boa noite mais uma vez aos irmãos. Vamos dar continuidade aqui à leitura e ao estudo do livro de Números, do nosso irmão Mackintosh. E desde já deixo as considerações de algum comentário aos irmãos que estiverem reunidos à mesa do Senhor, fiquem à vontade. Vamos lá. Aqui encontramos a expiação em seus dois grandes aspectos, como o único fundamento sobre o qual o narizeu poderia ser restaurado à comunhão. Ele havia contraído contaminação e essa contaminação só poderia ser removida pelo sangue do sacrifício. Poderíamos considerar uma questão muito insignificante tocar um corpo morto. E, particularmente, sob tais circunstâncias, pode-se dizer, como ele poderia deixar de tocá-lo quando o homem de repente caiu morto ao seu lado? Para tudo isso, a resposta é ao mesmo tempo simples e solene. Os narizeus de Deus devem manter a pureza pessoal e, além disso, o padrão pelo qual sua pureza deve ser regulada não é humano, mas divino. O mero toque da morte era suficiente para quebrar o elo da comunhão. E se o narizeu tivesse presumido continuar como se nada tivesse acontecido, ele estaria voando na cara dos mandamentos de Deus e trazendo pesado julgamento sobre si mesmo. Pode subir? Da morte de Cristo para Deus. Havia a oferta pelo pecado, o tipo dessa mesma morte para nós. E havia a oferta pela transgressão, o tipo da morte de Cristo, não apenas em sua aplicação à raiz ou princípio do pecado na natureza, mas também ao pecado real cometido. Em uma palavra, era necessária a virtude plena da morte de Cristo para remover a contaminação causada pelo simples toque de um corpo morto. Isso é peculiarmente solene. O pecado é uma coisa terrível aos olhos de Deus, mas terrível. Um único pensamento pecaminoso, um olhar pecaminoso, uma palavra pecaminosa é o suficiente para trazer uma nuvem escura e pesada sobre a alma, que esconderá de nossa visão a luz do semblante de Deus e nos mergulhará em profunda angústia e miséria. Vamos, então, tomar cuidado com a forma como brincamos com o pecado. Vamos lembrar que antes que uma mancha da culpa do pecado, mesmo a menor, pudesse ser removida, o bendito Senhor Jesus Cristo teve que passar por todos os horrores indizíveis do Calvário. Aquele grito intensamente amargo: meu Deus, por que me abandonaste? É a única coisa que pôde nos dar uma ideia adequada do que é o pecado. E nas profundezas profundas desse grito, nenhum mortal ou anjo pode entrar.
Mas, embora nunca possamos compreender as profundezas misteriosas dos sofrimentos de Cristo, deveríamos, pelo menos, procurar meditar mais habitualmente sobre sua cruz e paixão e, dessa forma, alcançar uma visão muito mais profunda do horror do pecado aos olhos de Deus. Se de fato o pecado era tão terrível, tão abominável para um Deus santo, que ele foi constrangido a desviar a luz de seu semblante daquele bendito que havia habitado em seu seio desde toda a eternidade, se ele teve que abandoná-lo, porque ele estava carregando o pecado em seu próprio corpo no madeiro, ou então, digo, o que deve ser o pecado? Ó, leitor, vamos considerar seriamente essas coisas, que elas sempre tenham um lugar bem no fundo desses nossos corações, que são tão facilmente traídos. Senhor Jesus, não apenas a vida, mas aquilo que é melhor e mais caro do que a vida, até mesmo a luz do semblante de Deus. Que tenhamos um senso muito mais profundo da odiosidade do pecado, que possamos muito diligentemente vigiar contra o mero movimento do olho em uma direção errada, pois podemos ter certeza de que o coração seguirá o olho e os pés seguirão o coração. E assim nos afastamos do Senhor, perdemos o senso de sua presença e seu amor, e nos tornamos miseráveis, ou, se não miseráveis, o que é muito pior, mortos, frios e insensíveis, endurecidos pelo engano do pecado. Eu vou dar uma paradinha aqui para ver se algum irmão quer fazer algum comentário, seria interessante. Esse finalzinho aí que o irmão leu, né? De nos tornarmos leprosos em relação ao pecado, porque quando ele fala assim, de nos tornar miseráveis ou não, ou tornarmos miseráveis, ou se não miserável, que é muito pior, mortos, frios, insensíveis, né? Isso. O pecado, que é a simbologia do pecado é a pessoa leprosa, né? Então, Uhum. quando um exemplo, né, que eu aprendi muito com os irmãos, é que uma coisa tão simples é a nossa comunhão com o Senhor, que a gente, se nós considerarmos o Senhor. Um exemplo é um, um irmão tomou a fechada no trânsito e gritou paralelepípedo. Ele andar nessa consideração, né, com o Senhor, de confessar o mínimo, né, que eu estou falando aqui é de um palavrão. Com certeza, se for um pecado pior, que precisa ser confessado e ser julgado em relação à Assembleia, certamente esse irmão já está nessa prática de ter, de confessar seus pecados, os mínimos pecados diante do Senhor e também os piores, né?
não cai, aí esse irmão não vai cair nesse engano do pecado, né? Que até o irmão fala lá, ele cita Cantares, né? Em relação às raposinhas, que as raposinhas, elas vêm como destrói os vinhedos, né? Porque você olha assim para a raposinha, ai, que bichinho bonitinho, vai deixando. Esse exemplo que o irmão fala, né? Ele é até um irmão jovem, só que ele não é daqui da Bahia, não. Então, a gente acha lá a raposinha bonitinha, mas ela vai destruindo, né? Aí o que eu queria enfatizar aqui, destrói o testemunho de um cristão. E certamente, se o cristão ele se torna sensível a pecadinhos, isso vai destruir o testemunho individual, né? E certamente ele, quando for, vier que esse irmão peque algo que precisa ser julgado na Assembleia, ele não vai confessar. E aí vai entrar aquela questão que nós até lemos ontem, né? De o Senhor, ele, quando Paulo fala para os coríntios julgarem, né, o pecado daquele irmão. E também a gente sabe que existe aí a soberania de Deus, quando também lá em 1 Coríntios fala, né, que existem muitos fracos, doentes, e uns até dormem, que é a morte física, né? Até aqui, irmãos. Positivo. Hoje nós estamos vivenciando uma circunstância, infelizmente, de uma maldade humana muito grande. E passamos, algumas semanas atrás aí, eu acredito que todos conhecem, aquela festa chamada de carnaval, né? Eu, por exemplo, 35 anos trabalhando naquele troço ali, vamos dizer assim. Mas eu fico observando, quando se fala no pecado, as circunstâncias daquelas pessoas que estão ali, e eu gosto de dizer assim, quando eu converso aqui em casa, que são tolos, né? Eles acham que Deus não existe, principalmente aqueles que efetivamente são ateus, né? E nesse momento, daqueles dias ali, nós observamos o quê? As circunstâncias imorais, as circunstâncias que fazem coisas, né, horríveis, como o irmão falou aí. Não há uma pessoa aqui, em sã consciência, de perguntar alguma coisa sobre o que é que Deus está pensando lá de cima, ou até ali do lado, né? E que olha ali toda um quantitativo de pessoas a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, né? E que existe a possibilidade de alguém que o adore. Porque se você for observar lá na televisão, de ponta a ponta, você olha da Barra até Ondina, tomado. Quantas, quantas mil pessoas ali, gente? E isso observando em todos os estados. Eu estava ouvindo o irmão Mário, anteontem, num vídeo dele, ele falando justamente sobre essa circunstância do pecado, que não basta você fazer a execução, simplesmente basta um simples movimento, vamos dizer assim, de coração. Você pensou, a mente produziu aquela ação, você já pecou.
Então, não há necessidade nem da execução propriamente dita, mas simplesmente o pensamento. Você pode estar pensando sem fazer a execução. Então, por mais que alguns gostem de dizer, hoje aqui neste mundo, que existe para Deus uma circunstância de gravidade de pecado, aí é que está um grande exemplo. Às vezes você nem praticou, a pessoa pensa, eu sou testemunha de que aquela pessoa não fez nada, mas para Deus foi diferente. Foi só o pensamento que ele teve, que as outras pessoas não tiveram, não conheceram, mas Deus conhece a todos. E o pensamento foi de um ato pecaminoso que para ele tanto faz a execução quanto o pensamento. Então, aí é que está exatamente a gravidade da coisa. E por isso que esse termo aqui, em aspas, endurecidos pelo engano do pecado. Essa circunstância aí, do engano do pecado, é justamente aquela sementezinha negativa que Satanás bota ali na cabeça da pessoa. Porque ele é craque no engano. Ele é craque no engano. A mentira, ele consegue fazer um torno das frases e das palavras de uma forma tal que para muitos acham que não, está tudo, não houve nada de grave. Não houve na consciência daqueles que estão ali, porque já estão acostumados a ver a circunstância da imoralidade, a circunstância das coisas erradas do dia a dia, já considerar hoje normal. Então, outro dia eu reclamei sobre um palavrão que é bem comum para o pessoal daí no dia a dia, e aí disse, mas rapaz, você está em outra esfera. Eu digo, rapaz, eu gostaria de ter esse planeta já parado para eu descer dele na próxima estação. Porque tanto faz esse quanto o outro, para Deus é o mesmo, rapaz. Não, não é não. É. Tenha confiança nisso. Acredite no que eu estou dizendo. Mas, infelizmente, aquelas pessoas que estão ainda nessa circunstância, do endurecido, né? Está calcificado, fica difícil. Até aí. Irmão, só para corroborar aí com a fala dos irmãos, se o irmão puder, Jefferson, botar aí em Romanos 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Sobe aí, Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Agora, irmão, Efésios, capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3, entre os quais
Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, acho que isso resume bem essa circunstância, né, que o irmão Nilton apresentou aí. Pegamos lá Romanos, todos pecaram, né, todos, e não tinha nenhum que buscasse a Deus, nenhum sequer. Então, essa é a circunstância daqueles que ainda se encontram na incredulidade, né, que não foi vivificado por Deus. Eles não vão buscar a Deus, eles não vão ter um estalo de luz e querer a Deus. Precisa, né, acontecer uma ação de Deus pela palavra pregada. O Espírito Santo vivifica essa pessoa para que essa pessoa passe a olhar agora o mundo de forma diferente e a enxergar o pecado e agora querer um Salvador. Então, se isso não acontecer, não vai partir daquela pessoa o querer Deus. Ela não tem consciência de pecado, ela está morta, né, nos seus pecados e delitos e está vivendo segundo o, o príncipe da potestade do ar, né, que agora opera neles, que são filhos da desobediência. Então, para que a pessoa ela saia dessa circunstância, é necessário uma ação de Deus, né, de vivificar essa pessoa através da palavra, o Espírito Santo vivificar, dar nova vida a essa pessoa, para que essa pessoa agora ela possa ouvir o evangelho da sua salvação, crer no Senhor Jesus e reconhecê-lo como seu Salvador da sua vida e agora viver uma vida para Deus. Enquanto isso não acontecer, ela vai viver nesse mar de pecado, no mundo mergulhado no pecado, e para ela está no seu habitat natural. É isso. Ok, Alexandre, muito bom. Por isso que eu gosto dessa frase aqui: vivam para o Senhor, nunca para o mundo. Porque ali você não vai achar nada de que possa trazer essa salvação. Só uma consideração, irmãos, porque o, o que nós lemos em relação ao livro agora fala da questão do nazireado, né? E Isso, nós, e nós somos nazireus por alguma obra ou por algo que a gente possa vir fazer? De forma nenhuma. Mas isso. nós somos nazireus porque o Senhor nos santificou na sua morte, né? Pagando o preço do pecado. É só essa consideração, porque quando o texto falou naquele finalzinho que nós lemos sobre estar insensível, ali já é ali fala dos de dentro. Não é o indivíduo de fora, né? Nós estamos falando de um cristão que pecou e perdeu a sensibilidade ao ponto de não ter mais essa, como eu posso dizer, essa reverência da pessoa do Senhor Jesus. Porque
é impossível que também a gente não peque, porque aquele que não peca se diz mentiroso. Se eu não estiver errado, é 1 João. Então, irmãos, nós devemos, como tivemos a referência até do nosso bate-papo de ontem, é de estarmos nos julgando. Ok. Eu mais ou menos assim, um texto que tá, parece que acho que era em Provérbio, que fala assim: os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Então, a partir do momento aquele que efetivamente, como você, o irmão disse que não peca, ele já está mentindo, porque existem coisas tão simples que, na realidade, é como eu falei, para a humanidade, para outros, talvez até para alguns, não é uma coisa muito pequena, não vai mexer. Mexe sim, principalmente com Deus. E me recordo de uma circunstância no nosso meio que eu tive que abrir um inquérito uma vez por conta de algumas folhas de ofício. Então, o que é que acontece? Começaram a assumir algumas folhas de ofício lá na corregedoria, não foi nem na corregedoria, foi no comando regional. E aí eu mandei, passei para o serviço de informações que levantasse e tal, e conseguiu-se descobrir que de pouco em pouco se levava um tanto, né? E aí, quando eu fui mandar fazer o balanço no circunstância do almoxarifado, já tinha ido mais de seis resmas, uma coisa assim, 5 ou foi 6 resmas. Então, quer dizer, uma folhinha ali, uma folhinha aqui, uma folhinha é uma coisa simples. Não, pode ser simples para a gente, mas para Deus não é. E quando se foi a juntar tudo, daqui a pouco já era um bem móvel maior que se poderia tirar dali daquele local. Então, tem que ter muito cuidado com essas circunstâncias, porque realmente nós nos policiamos, estamos cotidianamente nos policiando. Mas se você, às vezes, desvia um pouquinho o olhar, como está ali no texto, ou até o próprio pensamento, você termina enganando. E aquela circunstância que o irmão falou é a grande casa, né? A grande casa. Nós temos ali o trigo, o vigia vacilou, o inimigo veio e semeou o joio. Então, dentro de casa, e outra, como o Mário falou, a gente tem que começar não só essa circunstância da vigilância e ter um pouco mais cuidado de casa. Vamos lá. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos impeça de cair, que tenhamos graça para vigiar mais zelosamente contra tudo, não importa o que possa contaminar a cabeça de nossa consagração. Aí, excelente esse texto aqui. É algo sério sair da comunhão e algo muito perigoso tentar continuar no serviço do Senhor com uma consciência contaminada. É verdade que a graça perdoa e restaura, mas nunca recuperamos o que perdemos. Este último é estabelecido com ênfase solene na passagem das Escrituras diante de nós. Ele consagrará ao Senhor os dias de sua separação e trará um cordeiro de um ano para oferta pela culpa. Mas os dias que foram antes serão perdidos, ou
cairão, como diz a margem, porque sua separação foi contaminada. Este é um ponto em nosso assunto, cheio de instrução e admoestação para nossas almas. Quando o nazireu se contaminava por qualquer meio, mesmo pelo toque de um corpo morto, ele tinha que começar tudo de novo. Não eram meramente os dias de sua contaminação que eram perdidos ou deixados cair, mas, na verdade, todos os dias de seu nazireato anterior. Tudo foi em vão, e isso simplesmente por causa de tocar um corpo morto. O que isso nos ensina? Ensina isso, pelo menos, que quando divergimos a largura de um fio de cabelo do caminho estreito da comunhão e nos afastamos do Senhor, devemos retornar ao ponto exato de onde partimos e começar de considerá-los e também pesar a grande verdade prática que eles ilustram. Tomemos o caso de Abraão, em sua descida ao Egito, conforme registrado em Gênesis 12. Isso foi, muito evidentemente, um desvio de seu caminho adequado. E qual foi a consequência? Os dias foram perdidos ou deixados cair, e ele teve que voltar ao ponto de onde havia se desviado e começar tudo de novo. Assim, em Gênesis 12, 8, lemos: E mudou-se dali para um monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então, após seu retorno da terra do Egito, lemos: ele foi em suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde sua tenda estivera no princípio, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele havia feito ali no princípio. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Gênesis 13, versos 3, 4. Todo o tempo gasto no Egito foi em vão. Não havia altar ali, nem adoração, nem comunhão. E Abraão teve que retornar ao mesmo ponto de onde havia divergido e começar um novo. Assim é em todos os casos. E isso explicará o progresso miseravelmente lento que alguns de nós fazemos em nossa carreira prática. Nós falhamos, nos desviamos, nos afastamos do Senhor, somos mergulhados na escuridão espiritual. E então, sua voz de amor nos alcança, restaurando o poder, e nos traz de volta ao ponto de onde havíamos nos desviado. Nossas almas são restauradas, mas perdemos tempo e sofremos incalculavelmente. Isso é muito sério e deve nos levar
a andar com santa vigilância e circunspecção, para que não tenhamos que voltar atrás em nosso caminho e perder o que nunca pode ser recuperado. É verdade que nossas andanças, nossos tropeços e nossas falhas nos dão uma visão de nossos próprios corações, nos ensinam a desconfiar de nós mesmos e ilustram a graça ilimitada e imutável de nosso Deus. Tudo isso é bem verdade, mas ainda há uma maneira muito mais elevada de aprender tanto a nós mesmos quanto a Deus, do que vagando, tropeçando ou falhando. O eu, em todas as profundezas terríveis dessas nossas almas, devem crescer no conhecimento de Deus enquanto ele se revela pelo Espírito Santo na face de Jesus Cristo e nas preciosas páginas da Sagrada Escritura. Esta, certamente, é a maneira mais excelente de aprender tanto a nós mesmos quanto a Deus. E este também é o poder de toda verdadeira separação nazireia. A alma que habitualmente vive no santuário de Deus, ou, em outras palavras, que anda em comunhão ininterrupta com Deus, é aquela que terá um senso justo do que é a natureza em todas as suas fases, embora não seja aprendida por triste experiência. E não somente isso, mas ele terá um senso mais profundo e justo do que Deus é, em si mesmo, e para todos que depositam a sua confiança nele. É um trabalho pobre aprender a si mesmo pela experiência. Podemos depender disso. A verdadeira maneira de aprender é na comunhão. E quando aprendermos isso dessa forma, não seremos caracterizados por insistir perpetuamente em nossa vileza pessoal, mas sim seremos ocupados com aquilo que está fora e cima de nós mesmos, até mesmo a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós, ao encerrar esta sessão, citaremos longamente para o leitor a declaração de... Pode subir? A declaração de... A lei do Nazireu, quando os dias de sua separação forem cumpridos, ele será levado à porta do tabernáculo da congregação. E ele oferecerá sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito para holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito para ofertas pacíficas, e uma cesta de pães sem fermento, bolos de farinha fina amassados com óleo, e bolachas de pães sem fermento untados com óleo, e sua oferta de manjares, e suas ofertas de libação. E o sacerdote os trará perante o Senhor, e oferecerá sua oferta pelo pecado e seu holocausto. E ele oferecerá o carneiro por sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, com a cesta de pães sem fermento. O sacerdote
oferecerá também sua oferta de manjares e sua oferta de libação. E o nazireu rapará a cabeça do seu nazireado à porta da tenda. A tenda está debaixo do sacrifício das ofertas pacíficas. Deve ser que está debaixo do sacrifício das ofertas pacíficas. E o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um bolo sem fermento do cesto, e uma bolacha sem fermento, e os porá sobre as mãos do nazireado, depois de rapado o cabelo do seu nazireado. E o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, com o peito movido e a espada alçada. E depois disso, o nazireado poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que tiver feito voto, e da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que a sua mão alcançar, segundo o voto que tiver feito voto. Assim ficará segundo a lei do seu nazireado. Está previsto em Números, capítulo 6, verso 3 ao 21. Esta maravilhosa lei nos leva adiante para algo futuro, quando o resultado completo da obra perfeita de Cristo aparecerá. E quando ele, como o Messias de Israel, irá, no final de sua separação, nazireu, provar a verdadeira alegria em seu povo amado e nesta terra. O tempo, então, terá chegado para o nazireu beber vinho. De tudo isso, ele se separou para a realização daquela grande obra, tão completamente exposta em todos os seus aspectos e em todos os seus rumos na lei precedente. Ele está separado da nação e separado deste mundo, no poder do verdadeiro nazireado, como ele disse a seus discípulos naquela noite memorável: eu não beberei doravante deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei novo convosco no reino de meu Pai. Previsto em Mateus, capítulo 26, verso 29. Vai subir ou o irmão acha que chegou o horário aí? Jefferson? Alguém quer fazer algum comentário? Um pensamento rapidinho, né? Já chegamos no horário também, 9 horas. Jefferson comentou ali bem trazendo o texto, né? O contexto do texto, o que o texto está querendo nos trazer, o que o irmão McIntosh está querendo trazer ao nosso entendimento, né? Eu trouxe aqueles versículos para expressar que o mundo, né, jaz no maligno, e que o texto está trazendo, como o Jefferson bem falou, algo aplicável a nós que estamos de dentro, né, que estamos dentro, e é a questão do nazireado, ser uma figura, né, para nós, crentes, andarmos em santidade, né? Hoje nós gozamos de uma santidade plena, absoluta, né, no seu aspecto posicional, mas enquanto estamos ainda neste mundo, temos que praticar essa santidade, né?
que os irmãos chamam de santidade prática, e é o que o texto está querendo nos trazer. E quando ele fazia o voto de Nazireu, né, o seu nazireado, ele se separava, né, das coisas que o contaminavam, né? Então, trazendo para nós, o mundo tem bastante coisas que nos contaminam. E nós devemos estar nos separando dessas coisas para que a gente possa andar em comunhão, né? A gente já tem a nossa santidade plena, né? Perfeita em Deus, mas aqui nós temos a responsabilidade de andar nessa santidade, né? Colocar em prática essa santidade. E aí é onde o irmão McTosh está trazendo, né, esse comparativo, né, do Nazireu, né, para que a gente coloque, né, em prática a nossa santidade, né, e a gente viva para Deus, viva em comunhão, viva em santidade e não nos deixe levar pelos atrativos do mundo, né, pelo aquilo que o mundo tem e inevitavelmente pode atrair a nossa carne, mas a gente tem o Espírito, né? A gente pode andar em Espírito. E em Gálatas vai falar, né, que se a gente andar em Espírito, a gente não cumprirá as concupiscências da carne. E andando em Espírito, em obediência, a gente vai estar sempre em comunhão com o nosso Deus e o nosso andar vai estar sempre em agrado ao nosso Deus, né? Então, era esse pensamento que eu queria trazer. Eu só queria, quando tem assim uma palavra que eu não entendo assim o significado, aí eu vim pesquisar aqui, já acho que é no capítulo não, perdão, acho que dois ou três parágrafos antes do que o irmão Newton acabou de ler, né, que ele fala aqui, né, não seremos caracterizados por insistir perpetuamente em nossa vileza pessoal, que eu fui ver lá no dicionário, é andar de forma indigna. Vileza também tem um significado de vilania, mas no seu significado que a gente pode trazer para essa para isso que o irmão McTosh está escrevendo aqui no livro, é andar de forma indigna, não condizente com o testemunho cristão. Pronto, irmãos, é só para Irmão, o nosso... Oi? Para o nosso conhecimento. é só para lembrar, quando fala em vileza, basta tirar o ESA, que você vai lembrar. A pessoa viu. Viu? Obrigado, verdade, verdade. Viu é Verdade. justamente esse conceito que você pegou aí. Basta tirar o ESA, que é vil. O ser, quando ele é vil, ele é indigno, ele é degradante. Tá entendendo? É Então, basta isso tirar mesmo, esse irmão. ESA aí, aí você vai lembrar. A Obrigado, palavra fica mais fácil. É um vil. obrigado, Nilton. É Tá isso bom. mesmo. Irmão Leone, fica à vontade, irmão. O horário já está avançado, irmão, mas os irmãos falando aí, eu lembrei de uma explicação que eu vi o irmão Mário falando, que pode casar muito bem com o que os irmãos estão falando, nesse sentido do incrédulo, né? O irmão já até trouxe aí, irmão, em Efésios capítulo 2, que antes nós andávamos mortos em ofensas e pecados, né? E nós não sentia o pecado. Então, eu já vi uma explicação do irmão Mário, que ele fala que a lepra, que é a figura do pecado, quem tinha lepra, vamos dizer assim, poderia tocar em cima que não sentia, ou seja, a pele ficava morta. Então, essa figura também do incrédulo, e como nós também antes andávamos, que um morto, a pessoa que anda morto, ele não sente nada. Você vai tocar, não vai sentir nada.
mas quando a gente recebe a vida, então aí a gente vai sentir os nossos pecados. E aí essa é uma figura também, os irmãos já trouxeram aí muito bem, que antes nós não sentia o nosso pecado, mas agora, pelo poder do Espírito Santo, comunicando vida, aí a gente sente o pecado. E na questão do nazireu, nazireu é aquele que Deus escolhe, né? E graças a Deus nós somos nazireu também, vamos dizer assim, por causa que Deus escolheu, nós nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, de certa maneira, nós também somos nazireu. Era só até aí. Ok, graças ao Senhor, chegamos a mais um finalzinho aqui da leitura e vamos estar retornando nesse livro de Números comentado do irmão Mackintosh na próxima semana, se o Senhor assim permitir. Irmão Danilo, pode agradecer, irmão? Vou estar tirando a gravação, tá? Posso sim, irmão. Vou tirar a gravação.